Paz, irmãos. Amém. Hoje nós começamos o estudo do livro de Jeremias. Jeremias também vai dar continuidade sobre o assunto da Babilônia, cativeiro. Mas diferente de Isaías, Jeremias esteve na época, Jeremias esteve na época do cativeiro. Ele viveu, ele não foi para a Babilônia, ele ficou em Jerusalém, mas eles eram cativos, Jerusalém sendo comandado, e também, enquanto isso, muitos levados para a Babilônia para ser presos lá. E nós vamos ver também outros profetas que estiveram nessa época, que vai ser Daniel, e Israel, Misael e Ananias, que eram também servos de Deus, que nós conhecemos bem a história deles. E vamos ver também que Jeremias passou por vários reis em Israel, enquanto ele estava profetizando. Bom, hoje nós vamos estudar o primeiro capítulo todo, e o título nosso é O Chamado e a Comissão de Jeremias. O primeiro tema que nós vamos ver é o seu chamado. Nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 10, essa primeira parte. Vamos lá? Jeremias, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 10. O versículo 1 diz assim: A palavra de Deus, a palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Bom, meus irmãos, como a gente viu aqui, logo nos dois primeiros versículos, ou melhor, nos três primeiros versículos, ele fala os reinados que passaram durante a época de Jeremias, Nós veremos Josias, Jeoacás, ou talvez alguma tradução ou algum texto vai falar Salum, Jeoaquim, Joaquim, que é Jeconias ou Conias, Zedequias e Gedalias. Foram os reis durante a época de Jeremias, Então logo no primeiro capítulo aí, logo nos dois primeiros versículos a gente já vê isso, melhor nos três. Bom, no versículo 1 ele fala assim: palavras de Jeremias. Palavras traduzindo também como feitos, que a gente vê lá em Jeremias 5:28. Alguém abre lá? Jeremias 5:28. Referindo-se tanto às profecias quanto aos acontecimentos da vida de Jeremias. Então esse termo usado aqui, palavras, ele quer dizer tanto as profecias que ele disse, quanto também os feitos, os acontecimentos da época de Jeremias. Então o que aconteceu são as palavras de Jeremias aqui. O nome Jeremias pode significar o Senhor exalta ou o Senhor edifica. Alguém achou aí Jeremias 5:28? Então, essa palavra, esse termo palavras, ele também pode ser traduzido como feitos, Que foi lido aí, essa expressão feitos nessa frase, nesse versículo aí, Então, Anatote, onde fica Anatote? Ele fala que filho de Ilquias, um dos sacerdotes. Então Jeremias, ele era filho de Ilquias, que era um dos sacerdotes que ficava na terra de Benjamim, chamada Anatote. Anatote é a atual hoje Anatá, cerca de 5 quilômetros ao norte de Jerusalém. Então é próximo de Jerusalém, É bem importante que os sacerdotes fiquem próximos da terra de Jerusalém, para poder eles fazer o sacrifício, para eles poderem fazer o trabalho sacerdotal deles, Não ficar tão longe assim. Lembrando que os levitas, no geral, eles ficavam distribuídos entre todas as terras, porque eles não tinham terra própria, Deus não deu terra para os levitas, a fim de um feito espiritual ali no meio do povo. Cada povo ia ter um pouco de levita, ou seja, cada povo ia ter um pouco de guia, para poder guiar eles para o caminho de Deus. Porque naquela época, quase ninguém lia, Quase ninguém sabia ler. E quem sabia ler eram geralmente os sacerdotes, os escribas, os levitas, E depois mais para frente os fariseus, Então era quem ensinava o povo. Então os profetas era quem ensinava o povo e quem lia a palavra de Deus para o povo, que era a Torá, os escritos, Interessante que os profetas, a maior parte deles não era estudado. E eles sabiam ler, Deus ensinava eles para eles ensinar o povo. Mas tinha na época de Elias mesmo, tinha uma escola de profetas.
né? Sim, Samuel abriu uma escola. Samuel abriu uma escola para ensinar os filhos de sacerdote. Então, Eles precisavam saber ler e falar outros idiomas. É importante isso também. Samuel aprendeu com Elias, né? Elias Então, ensinou ele. exatamente. Então eles tinham que estudar, né? E aí ele foi ensinando as outras pessoas. Porque a maior parte das pessoas não é como hoje, tinha colégio, tinha as coisas assim, né? Eles só trabalhavam, nascia. Você vê Eliseu, né? Que prometeu um filho para aquele senhor da palavra de Deus, eu não lembro o nome do casal lá. Eles já eram de idade, né? E ele eles vieram a ter um filho. Ele era criança, ele estava no campo dele, trabalhando com o pai dele, não estava? Tá. E aí foi que deu uma dor de cabeça nele e ele morreu, né? Ele passou mal, daí ele mandou levar para casa. Então. Aí chegou lá na casa dele e ele morreu. Então, ele era uma criança e ele estava no campo trabalhando, então ele não estava na escola. Então, você tem que entender que eram alguns que sabiam ler, né? No caso, tinha escola de profetas, lá eles aprendiam idiomas, aprendiam a ler, aprendiam a Torá, aprendiam tudo. E eles tinham que ensinar o povo por causa disso, né? O povo era o que? Era trabalho, trabalhava o tempo todo, né? Não importa a idade, estava trabalhando. E a mulher cuidando do lar, né? Cuidando da casa, tinha um rebanho, tinha todas as coisas, né? Que precisavam ser cuidadas. Então, pode passar? No ano 13º, ou no 13º ano, você vê aqui no versículo 2 e 3, fala assim, ó. E veio a ele a palavra do Senhor nos dias de Josias, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E quando a gente pega essas datas, aí fica fácil de achar que ano que era o reinado, né? Que ano que era que se passava. No caso era 627 a.C. Então, eles colocavam essas datas assim, 13º ano do reinado de tal, porque aí era fácil de localizar o ano que se propunha. No exílio de Jerusalém. Então, olha lá. No finalzinho do versículo 3 ele fala: até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Então, em 586, no entanto, Jeremias continua a ministrar por um pouco mais de tempo, né? um pouco tempo depois. Esse 586 aí foi a época que o rei Senaqueribe invadiu o reino do norte, né? E também foi o exílio de Jerusalém, porque eles também não foram presos, né? Então, em 586, Nabucodonosor ele conquista Judá e Jeremias é levado para o Egito, né? Então, foi a época que aconteceu o quê? Jeremias estava em Jerusalém, estava na terra de Judá, teve a conquista de Nabucodonosor na terra de Jerusalém, que o reino do norte tinha sido levado por Senaqueribe, né? E não conseguiu levar o reino do sul. Aí entra Nabucodonosor em Jerusalém, toma Jerusalém e um pouco vai para o Egito, né? Ele foi sequestrado, foi levado para o Egito, um pouco fica em Jerusalém e um tanto vai lá junto com Nabucodonosor para a Babilônia. Então, continuando. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: eis que antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Então Jeremias foi separado por Deus para o seu ministério profético ainda antes de nascer. E Paulo, da Bíblia, né, do Novo Testamento, foi escolhido do mesmo modo. Alguém abre para mim Gálatas 1:15. Gálatas 1:15. Oi? Gálatas 1:15. Depois outro vai abrir em Gênesis 4:1 e outro vai abrir em Amós 3:2. Gálatas 1:15. Pode ler. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Isso aí foi Paulo. Ele também foi escolhido dentro do ventre materno mesmo, antes de nascer, né? Como uma profecia da parte de Deus de que ele seria um servo de Deus. E conheci, esse termo que ele fala aqui, conheci, mais do que um conhecimento intelectual, um termo que inclui um relacionamento entre as partes. Gênesis 4:1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor o varão.
Então, ali, esse conhecer, ele também quer dizer algo além de conhecimento intelectual, no caso ali, de um relacionamento físico, literalmente, né? E esse conhecer aqui que Deus fala para Jeremias, é além de um conhecimento intelectual da mesma forma, né? Ele é um relacionamento entre as partes, ou seja, é um relacionamento profundo, íntimo, que Deus tem com Jeremias desde antes dele nascer, para poder fazê-lo boca de Deus na terra, né? Para poder ele ser um porta-voz de Deus. Porque é como um louvor que eu tinha ouvido um dia atrás aí, fala assim: porque entre Deus e o profeta não há separação, né? Então, entre muitas vezes o crente, entre o homem e Deus, há uma separação, né? E Jesus veio para tirar essa separação, mas o homem muitas vezes cai no pecado e há separação. Agora, o profeta, ele é um homem que ele não tem separação diante de Deus, ele não pode ter essa separação, porque ele precisa estar sempre em contato com Deus, porque Deus sempre vai usar a vida dele para poder falar. Quando há separação, então o profeta se torna algo inútil diante de Deus, né? Ele é perfeito para falar com Deus. E Amós 3:2. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Então, da mesma forma ali, o conhecimento, né? Algo que quer dizer um relacionamento profundo, né? No caso, ele fala de todas as famílias da terra, somente o povo de Israel, somente esse povo que eu separei, que eu conheci, que é o meu povo. Pode você ver como é que é o poder de Deus, né? Deus, quando Ele quer agir na vida de uma pessoa, a pessoa pode estar na pior situação, Ele faz a pessoa mudar de pensamento, de atitude na mesma hora. É como Rabi, Maria Magdala. Saul mandou matar Davi, mandou 3 levas de soldados para matar Davi. Eles foram lá, chegaram lá, começaram a profetizar e voltaram, falaram para Saul assim: nós não conseguimos fazer, porque Deus visitou nossas vidas lá com muita alegria, e nós profetizamos e nós não pudemos fazer nada. Saul ficou muito bravo, ele mesmo, chegou lá, ele profetizou a noite inteira e o dia inteiro na escola de profeta que estava Samuel, ele está lá no livro de Samuel, e ele fala que ele profetizou o dia inteiro. Ele foi lá endemoniado, chegou lá, Deus afastou o demônio dele, ele profetizou a noite inteira, o dia inteiro, fala que tirou até a roupa, despiu na presença de Samuel lá, do sacerdote, do profeta, profetizou o dia inteiro, a noite inteira, e depois voltou para a casa dele. Dali a pouquinho, ele já queria matar o Davi. Queria matar o Davi de novo. Olha para você ver como é que é o negócio, né? Quando Deus quer agir na vida da pessoa, pode estar na situação que for que ele age. Depois ele libera para a pessoa assumir a forma dele novamente. Porque Saul é um espírito maligno que vinha sobre ele desde quando ele foi rejeitado para não ser mais rei, né? Mas nesse dia, Deus queria mostrar para ele que o que ele estava fazendo com o soldado, fazia com ele também. Aprender aqui no que ele não mexe. Lá no livro do 2 Samuel, no 1 Samuel, no capítulo 20, 19 em diante, vai estar tudo isso aí. Então, alguém achou aí a amostra? Já foi lido, né? Pode passar. Agora já vamos abrir lá, Êxodo 2:6, pode abrir, Êxodo 2:6, Gênesis, pode abrir, Dorvilho, Gênesis 14:24. Ele está sem Bíblia. Ah, está sem Bíblia? Então pode abrir para gente. Gênesis 14:24. Uma criança. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Tá. O termo, uma criança, era usado para referir-se tanto a crianças pequenas, como a gente vê lá em Êxodo 2:6, pode ler? E abrindo-a viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este? Então ali, Êxodo fala de crianças como uma criança pequena, literalmente um recém. E quanto a jovens também, então esse termo criança também é usado para jovens, né? Pessoa imatura, né? Que ainda tem mentalidade imatura. Então Gênesis 14:24, pode ler? Salvam somente o que os mancebos comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram Ané, Escol e Mano, estes que
Então ali também esses mancebos, né, eram usados para mancebos ou crianças eram usados também para jovens, né, o mesmo termo. É provável que nessa ocasião Jeremias estivesse ou no fim da adolescência ou um pouco mais de 20 anos de idade. Ele se considerava como uma criança, como alguém imaturo para poder assumir uma responsabilidade tão grande que era ser um porta-voz de Deus, porque ele sabia dos outros profetas, né? Ele conhecia a história dos outros profetas e o pai dele era sacerdote, né? Então ele sabia a responsabilidade que era ser um profeta, né? Era muito além do serviço do sacerdote, que ele provavelmente seria logo, né? Mas, né? Deus queria usar a vida dele para poder falar para o povo tudo que ele tinha que falar nesse período aqui. Então, pode passar? Deus dá uma resposta para isso novamente. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos quanto a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Então, não adianta você falar para mim que você é uma criança, porque a autoridade que eu vou te dar, você vai falar todos que eu te enviar para poder você falar, e todos a quem eu também te mandar falar, você vai falar. Então, melhor, o jovem, aqui Deus fala, não passa uma criança, né? Melhor o jovem. A objeção de Jeremias foi rejeitada, pois a autoridade para a sua mensagem provinha daquele que o escolhera. Alguém abre lá em João 15, 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos enviei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes o Pai, eu vos concedo. Então, Jesus falou a mesma coisa que Deus falou para Jeremias naquela época para os seus discípulos, né? Não foi vocês que me escolheram, foi eu que decidi escolher vocês. Então, se foi Deus que nos escolheu, foi Deus que escolheu Jeremias, foi Deus que escolheu, né, os discípulos do Novo Testamento, é Ele quem capacita, é Ele quem dá autoridade, é Ele quem manda a gente fazer a obra dele. Então, isso não depende de nós, né? Quando se trata da obra de Deus, é Deus quem te dá todo o respaldo para poder você fazer a obra dele com segurança, né? Com segurança e firmeza, no sentido de firmeza que eu quero dizer, com segurança na palavra de Deus. Então, nós temos aqui o versículo 8, ó. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Essa frase que Deus disse aqui, não temas diante deles, foram ditas também a outras pessoas, né? Vamos abrir uma série de versículos agora. Gênesis, vamos lá, no começo aqui, Gênesis 15, 1, Números 21, 34, Deuteronômio 3, 2, Daniel 10, 12, já pode ler o 19 também, depois a gente continua com os outros. Então, Deus disse também, não temas diante deles, ou melhor, palavras semelhantes foram ditas a Abraão, pode ler? Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, ou seja, Deus garante para ele também a proteção. Moisés, Números 21, 34. E disse o Senhor a Moisés: não temas, porque eu tenho dado na tua mão a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Sião, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. É Deuteronômio 3, 2. Então o Senhor me disse: não temas, porque eis que eu a todos o seu povo, a sua terra, tenho dado nas tuas mãos. Far-lhe-ei como fizeste o Sião, rei dos amorreus, e que habitava em Hesbom. Então Deus disse a Moisés, essa passagem aí, a Daniel 10, 12 e 19. Então disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. 19.
e disse: Não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: Fala, meu Senhor, porque me confortaste. Maria, agora no Novo Testamento, Lucas 1,30. Pode ler. Pode ler. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Pedro, em Lucas 5,10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Paulo, em Atos 27, 24. Dizendo Paulo: Não temas, importa que sejam apresentados a César, eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Então, Deus, né, para essas pessoas também a gente vê que ele sempre disse a mesma coisa, né? Porque o homem chega num momento da vida dele que ele fala assim: agora o negócio vai ficar difícil para mim, né? No caso de Moisés, né, ele estava vendo toda aquela situação que ele tinha que enfrentar Faraó, o Egito inteiro. Ele estava só com escravos na mão dele, não tinha guerreiro, não tinha nada. O que eu vou fazer aqui? Se não é Deus lançar as pragas e matar o exército de Faraó, o que Moisés ia fazer? Né? Ele não tinha exército para guerrear. Diferente foi na época de Davi, na época dos reis. Aí o povo tinha exército, o povo tinha preparo. E até mesmo com Moisés no deserto, que aí eles começaram a virar guerreiros no deserto e eles não perdiam uma, né? Josué já era comandante, então já começou a mudar um pouco a situação. E Deus começa a fazer o quê? Mudar a forma de agir no meio do povo, né? Em vez dele mesmo ir e vencer a guerra, ele manda o povo ir, confiar nele, e aí na guerra ele vence. Então é assim que Deus vai trabalhando, né? Daniel passou por várias coisas. Maria também, que teve aquela situação, né, que quase que ela enfrenta um divórcio ali, aí Deus teve que falar também com José. Então, Pedro, Paulo, todos eles passaram por situações que chegou no momento que Deus teve que falar: ó, não temas, vai e faz isso, porque eu estarei contigo. Próximo. Do 9 até o 10, Jeremias profetizaria tanto para destruição quanto para bênçãos. Então Deus fala para Jeremias: olha só, parece que aqui nesse momento Deus teve um encontro com Jeremias, né, numa visão, porque ele fala assim: depois disso, né, depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me a boca, e o Senhor me disse. Então aqui é como aconteceu com Isaías também, né? É como aconteceu com Isaías. Deus toca na boca de Isaías ali o anjo de Deus, né? Toca a boca de Isaías com a pedra, com a brasa do altar, e ele é purificado. E aqui há da mesma forma, né? Tocou meu Senhor com a mão, né, na minha boca, e disse: eis que ponho a tua boca as minhas palavras. Olha, parece que literalmente Deus pega, né, as suas palavras e coloca dentro da boca de Jeremias. Então tudo quanto ele falasse ia ser da parte de Deus. Olha, que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancardes e derribardes. Então ele fala, tanto para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar, no entanto também para edificar e para plantar. Então ele profetizaria tanto bênçãos para o povo, quanto também as ruínas, as destruições que viriam. Por quê? Porque você vai ver que Jeremias também fala de Jesus. Jeremias também fala da restauração do povo lá no futuro, assim como Isaías. Ele também vai falar da Nova Jerusalém, também vai falar do reino milenar, também vai falar. Então nós vamos ver, e também do cativeiro, que eles vão ser libertos, né? Porque Isaías profetizava tanto do cativeiro quanto do livramento do cativeiro, que viria 70 anos depois. Então, agora nós vamos para a segunda parte, nosso texto final, que é Jeremias capítulo 1, do 11 até o 19, para encerrar o primeiro capítulo hoje. Pode começar aqui. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Bom, ele acabou de chamar ele, e aí ele vem com uma primeira visão. Dos versículos 11 até o versículo 19 é a confirmação do chamado de Jeremias. Então logo depois, Deus já fala com ele assim: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Aí ele vê uma vara de amendoeira.
Essa vara de amendoeira, no hebraico shaker, serviu para tranquilizar Jeremias, garantindo-lhe que Deus não estava adormecido, mas velava, que é shoker em hebraico, sobre a sua palavra para fazê-la cumprir-se. Então ele fez um jogo de palavras aqui, né? Você vê que shaker e shoker são muito próximos, tem muito disso na Bíblia, né? Esse jogo de palavras para poder usar no texto aqui. Então Deus mostrou para ele essa vara de amendoeiro, ele viu essa vara, e aquela vara significava para ele, da parte de Deus, que Deus velava pela sua palavra, que ele ia cumprir a sua palavra. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Outra vez veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: uma panela no fogo, cuja boca se inclina para o norte. Então ele viu aqui, ó. Ele viu uma panela, né, fervendo, inclinado para o norte. Então, se a gente olhar no mapa, naquela época, Israel estava situado ali, né, no meio dos seus inimigos todos, e ao norte estava a Babilônia. Então Deus já estava falando para ele desde já que a Babilônia seria o seu inimigo. E ele fala, versículo 11, pode passar aí. Uma panela ou uma vasilha grande usada para cozinhar ou lavar, prestes a derramar o seu conteúdo fervente, inclinando-se para o norte, e ilustrava a futura invasão da Babilônia. Alguém abre lá em Jeremias 3,18? Então, disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Então, lá do norte, Deus derramaria sobre Israel toda a sua ira. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel e virão juntas da terra do norte para a terra que eu dei em herança a vossos pais. Pode passar? Pois eis que convoco todas as tribos do reino do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Olha só, a ira de Deus que estava sobre o seu povo, para poder fazer a justiça sobre Israel, sobre Judá, aqui no caso. Então, Judá não tinha sido tomado por Senaqueribe. Deus manteve a graça e misericórdia do reinado de Ezequias. No entanto, o povo e os reis eram rebeldes contra Deus, e Deus não manteve essa misericórdia por causa da idolatria, por causa da prostituição, por causa de servirem outros deuses e rejeitar os seus profetas. Dessa forma, Deus colocou todo o reino do norte contra eles. Pronunciarei contra os moradores destas minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim, queimaram incenso a outros deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Então, meus irmãos, idolatria é algo extremamente condenado por Deus. É a coisa que eu sempre falo, é a coisa que Deus mais odeia. Então, muito cuidado, porque idolatria é uma coisa que Deus odeia. E olha só a forma com que ele trata aqui. Ah, mas Deus não está trazendo nenhum inimigo para levar a igreja dele cativeiro por fazer idolatria. Meu irmão, não é para agora. Deus avisa bem antes. Só que diferente modo dessa época aqui, Deus avisava e dava data. Ele falava quando que ia vir. Geralmente falava, mas no geral ele falava: está próximo, se vocês nos converter, logo vai acontecer. Agora nós não temos ideia de quando vai vir o julgamento de Deus sobre a terra, né? Deus já está avisando da segunda vinda de Jesus tem muito tempo, né? E Jesus mesmo estava falando desde aquela época como se fosse no outro dia. No entanto, já se fazem quase 2000 anos que Jesus partiu e a profecia continua. Então, naquela época acontecia algo assim, o profeta vinha, profetizava por uns 50, 40 anos e vinha no cativeiro. Hoje, nós estamos esperando, nós não sabemos quando. Então, meu irmão,
idolatria, queimar incenso a outros deuses, se prostrar diante de estátuas aí para poder fazer pedido diante de Deus, abominável diante do Senhor. Jesus disse: eu sou o único mediador entre o céu e a terra. Então você quer falar com Deus? Você vai falar através de Jesus, não de outro Senhor, de outro santo, de outro Deus, de outro Espírito. Não, é só Jesus Cristo. Então, no versículo 17 até o 19: pois tu cinge os ombros, os lombos, né, a cinta aqui, né, a região aqui da barriga aqui, né, cinge os lombos, dispõe-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, não temas, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada. Então, Jeremias recebe uma ordem de ser forte como uma cidade fortificada, o que de fato ele foi durante mais de 40 anos do seu ministério, porque até no Egito ele ainda profetizou por mais um pouco de tempo. Por coluna de ferro, por muros de bronze, contra todo o país. Então era contra o seu povo mesmo, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo, porque profetizou durante um bom tempo aqui. Foram vários reis que passaram aqui, né? Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Ninguém era a favor de Jeremias, todo mundo era contra ele. No entanto, ele tinha que falar o tempo todo até se cumprir, e mesmo depois ele continuou falando as coisas que Deus tinha para falar para o seu povo. Então, sem perder o espírito manso e tranquilo, Jeremias profetizou esse tempo todo. Será que Deus usava tanta figura de cinto, cingir o lombo das pessoas na época? Hoje nós precisamos usar cinto porque nós usamos calça. Naquela época eles usavam um manto, né, um vestidão de cima e embaixo. Cingia com uma cinta de couro. Eu creio que era por causa da coluna que ele mandava usar, para segurar. O cinto na armadura, né? Na armadura ou até mesmo nas roupas deles normais, era, né, para poder firmar, né, a roupa e fortalecer essa região aqui, então, né? Segurar a coluna. Você não vê aquele que os gaizeiros usam lá? É para segurar a coluna, só para isso. Então é sinal de cingir-se, é sinal de se preparar, né? De se fortificar, segurança, para você poder ir para a guerra. Porque ou para poder fazer não tinha sentido ele usar cinto só para prender aquela roupão, né? Não tinha sentido fazer isso. Eles usavam uma faixa, né? Dá a entender que Deus queria que as pessoas preparassem e já prevenissem contra as doenças. Porque se você pega uma coisa pesada sem um cinto, você pode ter uma hérnia, né? Pode ter uma rendidura, pode ter uma coisa mais séria. E Deus não é Deus só de falar das coisas espirituais. Deus cuida da saúde do homem desde o começo. Tudo que nós temos, irmãos, Deus cuida de nós desde o começo. Sobre a saúde, muitas vezes nós adquirimos enfermidade por nossa própria vontade. Nós não cuidamos, nós deixamos de comer o que é bom, nós comemos às vezes coisas que não é agradável, e aí a doença vem. Porque se nós prevenirmos desde criança a comer as coisas boas, a própria Deus fala assim: comei o que é bom, né? E deleitarei com o melhor da terra. Então, Deus está preocupado com o homem nesse sentido também. É que o homem às vezes não se preocupa. Eles falam assim: Estados Unidos é o país mais rico do mundo, né? O país mais poderoso do mundo. O que eles comem mais lá? Lanche. A pior coisa que tem na terra para comer é o lanche. A pior coisa que tem é o lanche, porque ele tem só carboidrato, gordura, calorias, que não é... Mas não é só isso, né? É o preparo, né? É porque é coisa industrializada. Então as pessoas querem correr, eles querem correr, querem trabalhar sem parar, querem ganhar dinheiro e esquece da saúde. Chega no final da vida, vai fazer uma diferença muito grande na vida da pessoa. Você pode ver que os japoneses estão vivendo mais anos de vida hoje do que qualquer país do mundo. Japão. E eles comem... É alimento fresco, né? É só alimento fresco. Eles não comem lanche quase, que é muito difícil ter uma lanchonete no Japão.
Não, eles E têm. quando eles comem sushi. Eles têm sim, só que não é que nem a gente, né? Chega de manhã. Aqui no Brasil ele já fala assim, vamos lá, vamos comer um cachorro quente, vamos comer só coisas que vai prejudicar a saúde da pessoa. Chega de manhã, a gente vai lá, come um bolo, come um pão, come um leite, um café, muito açúcar e tudo mais, né? Farinha e assim vai. Você vai no Japão, o que eles comem lá de manhã? Eles comem o que eles comem durante o dia. É o sashimi, o sushi, é o peixe cru, o único tempero que eles têm lá praticamente é o shoyu. Alga, é só coisa natural, coisa fresca, né? Geralmente eles não comem muita porcaria. Bacon, é só coisa calórica. Agora você imagina bem, você comer no café da manhã ovo e bacon. Mas, bom, semana que vem a gente vai entrar no capítulo 2. O capítulo 2 ele é um pouco longo e o tema dele é um pouco mais longo ainda, né? Porque ele pega o capítulo 2 e vai do capítulo 3 até o versículo 4, até o versículo 5. Provavelmente eu vou estar dividindo essa aula aqui para não ficar uma coisa muito longa, né? Então, amém?